Boa noite a todos. Good evening from people from Israel, Córdoba, Argentina. Great. Eu vou primeiro falar em português e vou traduzir o que eu vou falar antes de entrar na cabine. Aí a Mariela vai me ajudar a fazer esse movimento lá, de vocês entenderem como é que funciona a tradução simultânea, tá bom? Só um minuto, Jaqueline, só um segundo. Oi. Mariela, você tem que me dar permissão para gravar, eu não estou conseguindo, você tem que me dar permissão. Alguém já está gravando. Ah, então é isso. Não sou eu. Deve ser. Não sou eu. Eu estou gravando na nuvem da UJR, porque daí eu ponho no YouTube e fica disponível para todo mundo. Excellent. Ok, Andréia, obrigada. Imagina. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Boa tarde a todos. Good evening, good afternoon, everyone. Eu vou falar em português um pouco. I will speak English a little bit. Space by space, passo a passo, step by step, porque eu vou explicar como é que eu vou entrar na cabine de tradução simultânea, because I'm going to explain how I'm going to become a simultaneous interpreter soon. I am Jaqueline Moreno, welcome everyone. Eu sou Jaqueline Moreno, bem-vindos e bem-vindas a todos. I'm part of Shirat Svat, together with Ana Casado e Lívia Carneiro. Eu faço parte do Shirat Svat, juntamente com Ana Casado e Lívia Carneiro. Nós temos hoje a Mariela Strum como nossa host, e ela nos apoiará tecnicamente. Obrigada, querida amiga. We have Mariela Strum. She is our host for today, and she will support us technically. Thank you, my friend. É com grande prazer que damos início ao nosso evento Sem Justiça, Não Há Paz. Para tornar a nossa experiência prazerosa e proveitosa, a gente vai usar o sistema de tradução simultânea da Zoom. Então, it's with a great pleasure and the sense of purpose that we start our event. No justice, no peace. For our better experience, we are going to use the remote simultaneous interpretation that is available at Zoom platform. Soon, em breve, a Mariela vai me colocar na cabine. E vocês vão ver, por enquanto vocês não estão vendo isso, mas assim que ela me colocar, vocês vão ver um globinho. E vocês vão clicar nesse globinho para escolher inglês ou português. Então, what I'm saying now will only appear when Mariela put me in the cabin, right? Right now, we're not going to see what I'm going to explain. We're going to see a little globe where you can have interpretation, and you are going to choose English or Portuguese. Today, we have just these two languages available. Okay? Se você estiver no tablet ou no computador, você vai movimentar o mouse e vai abrir uma tela, né? E quando a Mariela, nossa host, me colocar na cabine, você vai clicar lá, Interpretation, como eu expliquei. Se vocês estiverem, no caso, com o celular, você vai escolher o idioma e depois você vai ter que dizer concluído, concluded. Então, whoever is on the computer or tablet will move the mouse to open the Zoom bar on the screen. When Mariela puts me in the booth, just click on the bar where you have interpretation. There is a globe, and it can be hidden, so you can see more or something like that, and you go and find your language, English or Portuguese for today, right? And if you are in a mobile phone, you are going to have the language and you have to click concluded, and then you have the globe available for the language that you have chosen, right? So, Mariela, por favor, me coloca na cabine para a gente fazer o teste. So, please, Mariela, can you put me in the booth? And after I will give the floor, the floor is going to be Ana Casado's floor, right? Our partner in this project that she will explain. É a nossa parceira nesse projeto, ela vai explicar tudinho. Okay? Let's have a wonderful journey for this afternoon and evening. Vamos ter uma ótima jornada para essa tarde e noite. Ok, já está disponível a interpretação. Quem quiser escutar em português,
pode escolher português. Whoever is listening in English, you'll be able to hear Jackie speak English. Everyone is ready? Estão todos prontinhos? Okay. Ana? Olá, o fruto mais novo do movimento de mulheres da UJR, União do Judaísmo Reformista, e WRJ, Women of Reform Judaism, o Shirat Shevat intercomunitário, tem o propósito de contribuir para o protagonismo e fortalecimento da rede de cooperação e sororidade. Somos 3 mulheres de diferentes estados da Confederação. Eu, Ana Casado, Alagoas, Jaqueline Moreno, do estado da Bahia, Lívia Carneiro, de Minas, que resolvemos juntas promover diálogos cibernéticos e intergeracionais sem fronteiras, com mulheres e homens. Nossos encontros seguem o planejamento bimestral, as raízes culturais judaicas e o Tikkun Olam, a reparação do mundo, são os nossos eixos norteadores, tendo a nossa mátria como nação e norteadora de inadiáveis mudanças cidadãs, como o engajamento intergeracional, com a participação de jovens e suas inquietações e questionamentos. O nome Shevat é em homenagem ao seu nascimento, no dia do Ano Novo das Árvores, 15 de Shevat, 26 de janeiro de 2021. Hoje, traremos 2 convidadas especiais que falarão sobre o tema Sem Justiça Não Há Paz, Mulheres Árabes e Judias que Acreditam no Diálogo, com a participação especial de Muna Omran Brasil e Tânia Harkavi, direto de Israel. Um diálogo para lá de proveitoso, onde conheceremos mais sobre as ações de justiça e paz dos movimentos Women who Age Peace, Mulheres que Agem pela Paz, e GEPOM, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio. Olá, Lívia. Lívia, o seu microfone está muteado. Desculpe, gente. Bom, como a Ana falou, eu sou a Lívia, de Minas Gerais, da comunidade judaica aqui de Horizonte, e nesse momento, né, eu gostaria primeiro de lembrar aos presentes que nós nos solidarizamos com os amores, parentes e amigos dos mais de 400 mil mortos pela Covid no Brasil e dos milhares de mortos também pelo mundo, e também nós nos solidarizamos com as famílias daqueles que se foram no acidente de Meron, em Israel. Que haja refuah shelemá para todos que estão doentes nesse momento, que haja um pronto restabelecimento e uma cura completa. E solicitamos também aqueles que gostariam, que puderem colaborar com a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, com o propósito de adquirir cesta básica, sintam à vontade de fazê-lo. Porque cooperação e empatia são 2 coisas que andam junto, tanto quanto a justiça e a paz. Eu vou convidar agora a Ruth Jurberg, do movimento Quem Ama Cuida, que tem um projeto lindo, solidário na Rocinha. A pandemia de Covid-19 teve essa lição universal, está tendo, né, para nos ensinar a juntar forças. Né? E juntando as forças, a gente refaz o planeta, esperamos. Qualquer valor importa. Eu vou exibir no chat o número da conta bancária e todos os dados para que possamos falar a linguagem da empatia todos juntos. Qualquer valor importa. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Ruth Jurberg. Ruth, por favor. Bom, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada aí pelo convite e pela oportunidade de contar rapidamente sobre esse projeto.
Eu sou Ruth, eu sou urbanista de profissão e trabalho há mais de 30 anos em favelas. Com a pandemia, no ano passado, eu e um grupo de pessoas, amigos e familiares, nós percebemos a importância de ajudar. Não havia como moradores da Rocinha se cuidar, fazer isolamento social e lavar as mãos se moram mais de 5, 6 pessoas em um mesmo cômodo e também se não tem água em casa. Nós iniciamos em março do ano passado esse movimento de arrecadação, junto com a Márcia Adler, que é da AMA Gávea, junto com Rafael Nigre, que é da AMA São Conrado, e conseguimos arrecadar milhares de reais para cestas básicas, para kits de higiene, para máscaras para as pessoas da Rocinha. Apoiamos 17 coletivos na Rocinha e, semanalmente, nós também estávamos produzindo alimentos e quentinhas para os moradores de rua. Com a piora, esse ano da pandemia, a gente retomou esse trabalho que havia sido paralisado em janeiro e agora a gente está numa forma bem mais forte, atuando novamente para a Rocinha. Conseguimos o apoio nesse momento da Ambev, que está nos doando 10.800 garrafas de água. Conseguimos o apoio da PUC Rio, que tem um projeto chamado Elo e que nós estamos participando, além do apoio de nós, formiguinhas da sociedade, que conseguimos nos sensibilizar com essa situação. Muitas famílias estão sem conseguir fazer uma refeição por dia. E é nesse sentido que vocês abriram esse espaço para a gente poder explicar um pouco do nosso trabalho. A gente arrecada alimentos, mas também arrecada recursos através de uma conta bancária. Compramos uma cesta básica mensal para cada uma das famílias e temos distribuído a cada 15 dias 600 cestas básicas na Rocinha. Agora, com o apoio da PUC, a gente vai chegar a 800 cestas básicas a cada 15 dias. Então, quanto mais a gente conseguir arrecadar, melhor é para a gente poder distribuir na Rocinha. Eu vou pedir, por favor, que a Mariela coloque o nosso post, só para vocês verem o número da conta, e com isso vocês poderem saber o nosso número de conta do Banco Santander, ou mesmo depois me perguntar no direct, e a própria Lívia já colocou aqui. Esse é o nosso post do que a gente conseguiu fazer ano passado, e nesse ano a gente continua a trabalhar com essas famílias nessa perspectiva de quem ama, cuida. E, através do Banco Santander, da agência 0125, da conta corrente 13.005.600-3, em favor da AMA São Conrado, vocês conseguem adotar uma família por mês. Precisa ser R$70? Não, pode ser R$10, não importa o valor. Importa a gente se unir para ajudar a quem mais precisa nesse momento. Muito obrigada, Todarabá. Um ótimo evento para todas. Vamos dar sequência à apresentação das nossas convidadas de hoje. Mas antes, vamos assistir um vídeo que ilustra, representa e traz um resumo daquilo que é o ideal. O processo de paz, protagonizado por mulheres árabes e judias. Nossa primeira convidada é brasileira, nascida no Rio de Janeiro, e chegou em Israel aos 18 anos de idade. E, portanto, bem-vinda e boa noite para Tânia Harkavi, psicoterapeuta através das artes, mãe e avó, ativa no movimento Women Age Peace, desde a Guerra de Gaza de 2014, também conhecida como Operation Protective Edge. Como ela diz que o resto conta depois, conte-nos mais a seu respeito e sua participação no Women Age Peace. Oi para todos, para todas, para todos que estão presentes aqui. O Women Age Peace começou em... dá para botar o PowerPoint, ou vocês querem que eu primeiro fale de mim um pouco e depois a gente mostra o PowerPoint?
O Ana, vídeo. dá para O mostrar? vídeo. Você quer mostrar o vídeo primeiro? Sim, então o vídeo. mostra o vídeo e depois a gente eu Isso. falo, tá bom? Tá joia, Tânia. Quem é que coloca o vídeo? A Mariela vai colocar o vídeo. Mariela, tudo bem. O mundo precisa de paz e nós, mulheres, temos um papel fundamental na construção dessa paz. Paz para que as crianças cresçam com segurança, para que os jovens se desenvolvam confiantes, para que os adultos se realizem, para que os idosos saibam que vale a pena o que aprenderam, o que vivem, o que ensinam. Paz para que mães, tias, avós, irmãs, esposas, namoradas, amigas não passem pelo desespero de ver as pessoas que amam enviadas para zonas de conflitos e de guerras. في سنة 2000 أصدر مجلس العلم للأمم المتحدات القرار 1825 يلي بيطالب النساء بالمشاركات في عمليات بناء السلام. بيانات التجارب في مناطق الحرب أن مشاركات المرأة تساهم في تطوير الاتفاقيات أكثر ديمومات مرتبطة أكثر بالحياة عليا وميات وبعلي احتياجات الأساسيات للناس. السنة 2014 بإسرائيل نسوان تجمعوا وقرروا يعملوا جمعية Women Wage Peace، جمعية ليشتغلوا بالصلح بين إسرائيلية وفلسطينية. الصلح بيكون جدي لمصلحة الجهتين. Women Wage Peace, נשים עושות שלום, מפגיש נשים ערביות ויהודיות מישראל ופלסטין, חילונים ודתיים מכל עמדות פוליטיות, כדי לדרוש הסכם שלום בין ישראלים לפלסטינאים ואת ההשתתפות של נשים בתהליך הזה. נשים עושות שלום היא תנועה לא מפלגתית, אופקית, חוצה דורות ולא היררכית, שמבוססת על הריבוי הזהויות, הרעיונות והקולות. התנועה מקדמת פעילויות ומעודדת יוזמות ומנהיגות חדשות ומעניקה השראה לנשים בכל רחבי העולם. Nós, mulheres, judias e árabes, brasileiras ou estrangeiras, moradoras do país, apoiamos o movimento Women Wage Peace, Mulheres Agem pela Paz, e seus princípios em busca de paz, de fortalecimento dos laços de fraternidade, de convivência pacífica e da construção de um futuro de possibilidades e igualdade de condições. Eu apoio. 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 بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا. Bom, eu acho que o filme diz quase tudo e talvez, em vez de eu explicar e contar de novo sobre o movimento,
talvez tenham perguntas que vocês queiram fazer, e aí eu posso responder. Praticamente, o filme mostra o que é o movimento Women Wage Peace. Eu vou contar uma coisa de mim. Antes de mais nada, em 2014, quando teve essa guerra, foi mais ou menos a época em que eu recebi do meu filho e da esposa uma grande notícia, que eu ia ser avó, primeiro neto. Fiquei feliz da vida e vocês imaginam, primeiro neto, né? Uma coisa incrível. E depois de estar toda feliz, me passou pela cabeça uma coisa que passa na cabeça de toda mãe, e acho que toda avó que tem filhos aqui em Israel. O que vai ser quando ele chegar aos 18 anos? Quando ele chegar à idade de ir para o exército? Que vida que esse meu neto vai ter, né? E eu me lembrei que a mesma coisa eu pensei quando nasceu meu filho, mas eu não tinha feito nada na época. Eu pensei nisso e continuei vivendo a minha vida e crescendo, ajudando meus filhos a crescerem, mas não pensei mais do que isso. E dessa vez eu resolvi que eu não ia ficar sentada mais na poltrona confortável e que eu ia procurar fazer alguma coisa para trazer alguma outra vida para o meu neto, que ia nascer, já tenho 3, e para os 3 netinhos que eu tenho, e para o futuro de todas as pessoas que vivem aqui. E eu comecei a procurar na internet alguma coisa, alguma associação, algum movimento que tivesse, escrevi Mulheres, Política e eu botei Mulheres, Política e Paz. E aí me saiu, de repente, assim, me pulou o Movimento Mulheres Women Wage Peace, estão organizando um trem que sai de Naharia, no norte, e vai chegar em Sderot, no sul, que Sderot é uma cidade que ela é muito bombardeada nos últimos 20 anos, e esse trem se chamava o Trem da Paz, e eu resolvi que eu ia comprar uma entrada nesse trem, eu ia participar, e eu ia ouvir o que elas têm para oferecer. E desde então eu me inscrevi no movimento e faço parte. O movimento hoje em dia conta com quase 50 mil mulheres e alguns homens, temos mais ou menos uns 10, 15% de homens inscritos. E nós estamos trabalhando o tempo todo, tentando fazer tudo que a gente pode para fazer alguma mudança aqui no país. E os novos projetos que nós temos, eu queria mostrar o PowerPoint. Eu não sei se alguém pode passar o PowerPoint assim rapidamente. Eu consigo aqui. Tá, Mariela? Então, mostra assim rapidamente, porque são coisas que já foram faladas também no filme, mas passando rapidamente, pode ser que tenha alguma coisa que seja novo para vocês. Dá para você colocar? Ótimo. Ok, você pode ir passando, quando eu te pedir para parar um minutinho, então você para. Então, temos aqui o começo, né, do antecedentes, Operação Margem Protetora, no verão de 2014. Um grupo de mulheres, eram mais ou menos umas 30 pessoas, umas 30 mulheres que resolveram começar esse movimento, e desde então, e chegaram à conclusão que basta de guerras aqui nesse país e tem que fazer alguma coisa para melhorar, e se organizaram e começaram esse movimento. E realmente a primeira coisa que se disse é basta, mas speak, enough is enough. E
com a proposta de trazer uma vida melhor para os nossos filhos. Pode apertar mais um que vai sair. Decidimos lutar para garantir um futuro. E tem os objetivos do movimento. Pode passar para a próxima. Os objetivos do movimento: a realização de um acordo de paz bilateral duradouro e honroso entre Israel e os palestinos. Quer dizer, não é fazer um acordo em que um lado resolve o que vai ser e o outro lado vai ter que dizer eu faço. Não, é um acordo que os dois lados realmente, por isso que se chama acordo, estão concordando com o que está escrito nesse acordo e que realmente ele honre os dois lados, tanto Israel quanto os palestinos. E claramente com a participação ativa e significativa de mulheres em formulação de políticas e negociações, de acordo com a resolução da ONU de 1325, eu não sei quantas pessoas conhecem essa resolução, se vocês quiserem, a gente depois pode falar um pouco sobre isso, e se não, vocês deem uma entrada, escrevam com a resolução 1325 da ONU. Ela fala que as mulheres têm que fazer parte da mesa de resoluções porque descobriram chegaram à conclusão que quando as mulheres participam, os acordos são muito mais duradouros, eles são muito melhores e dá para chegar muito mais fácil num acordo quando tem mulheres na mesa. Bom, quem somos nós? Pode ir passando. Pode ir passando, porque já coisas foram feitas também, foram vistas e faladas no vídeo. O movimento apartidário, a maioria mulheres, tem pessoas de todas as nacionalidades, socioeconomias, religiões, culturas, árabes, judias, religiosas, como é que se diz, drusas, beduínas, de tudo. Temos de todas as faces, e pode continuar passando. E realmente nós somos, não só aqui em Israel, mas eu acho que no mundo inteiro, nós somos 51% da população. Por que tem que ser tudo organizado pelos homens? Por que nós, mulheres, não podemos tomar parte integral de todas as resoluções que são feitas? E o Conselho de Segurança saiu com a resolução 1325, que a participação das mulheres é fundamental para alcançar e manter a paz. As mulheres são agentes de mudança comprovadas e são capazes de fazer muito mais se tiverem a oportunidade de se manifestar. Pode seguir. Isso falou a esposa do Hussein, da Jordânia, que women naturally tend to see further than men what is in the best interest of their families and communities. Eu acho que, eu não sei, eu sinto que tem muitas coisas que mulheres podem oferecer e os homens, infelizmente, não sempre podem oferecer. Estratégias. As estratégias do movimento chegar a grandes números, aumentar cada vez mais a nossa base, porque quando nós temos muito número de pessoas que estão inscritas e fazem parte do movimento, nós podemos, talvez, nos envolver mais politicamente e também dizer para os políticos, olha aí, nós somos votos, e se vocês não fazem aquilo que nós achamos que tem que fazer, vamos conversar e vamos ver como é que a gente faz, porque somos muitos votos. Envolvimento dos políticos que decidem, incentivando o governo. Nós encontramos, inclusive, com Benjamin Netanyahu, no nosso início, no ano de 2015, nós fizemos, pode passar, nós fizemos, ao lado da casa do Benjamin Netanyahu, nós fizemos um jejum de 55 dias, que foi, pode passar,
Essas são as estratégias. Não temos nenhum plano específico, apenas um alvo. O alvo é chegar a um acordo entre os israelenses e os palestinos, um acordo que seja, como eu disse antes, que seja respeitado. Passa adiante, por favor. Nós somos a favor, não somos contra, quer dizer que, mesmo que o governo, como nós somos diversas dentro do movimento, então qualquer governo que esteja, nós estamos aí para conversar, não somos contra eles, mas queremos conversar e ser a favor de coisas que a gente pode fazer, e não contra. Não temos afiliação com nenhum partido, apesar de que muitos partidos têm interesse de que nós estejamos dentro do partido, nós não temos afiliação com nenhum. Não temos organização plana e sem líderes. Até 2019, não tínhamos... A organização continua sendo plana, mas nós temos agora 2 mulheres que estão... que são, digamos, como é que se diz? Menalot, que são dirigentes do movimento, mas elas trabalham o tempo todo junto com grupos que cada ano são votados para ser parte da liderança. A liderança nunca fica o mesmo ano com o mesmo grupo, vai sempre mudando para que a gente possa sempre fazer trabalho e cada uma possa fazer parte de todos os grupos. Nós somos pragmáticas, temos a nossa meta e trabalhamos para chegar lá. E somos contra o uso de força. Qualquer coisa de força não é conosco. Essa aqui o trem, foi o lançamento do movimento no Trem da Paz de 2014, pode passar adiante. Nós imaginamos que iam ter 100 ou 200 mulheres, chegaram, eram mais de 1.000 pessoas, 1.000 mulheres que chegaram. Aqui nós temos o jejum que eu falei, jejuamos 55 dias, que é o número dos dias que foi da guerra de Protective Edge, que teve 55 dias de guerra. Então, nós jejuamos os 55 dias, cada dia outro grupo de mulheres jejuava. Passa, por favor. Essa é a Marcha da Esperança de 2016. Esse grupo que vocês veem de gente, dentro desse grupo tem mulheres palestinas e mulheres israelis, judaicas, e árabes também de Israel que vieram participar. Então, essa marcha foi linda, foi realmente muito bonita. Pode passar adiante. Essa também faz parte da marcha, foi essa parte de Jerusalém, nós caminhamos em Jerusalém, e passe, por favor, mais adiante. Pode passando. Bom, pode passando. Essas são coisas que nós fazemos, atividades que nós fazemos fora do Knesset. Por exemplo, quando o Knesset abriu em 2015, nós estivemos fora do Knesset, cada uma de nós segurando um político do Knesset que começou aquele ano. Então, toda vez, agora nós tivemos 4 eleições, então, toda vez que começa o novo Knesset, nós estamos lá fora para dizer o que a gente tem que dizer. Passa, por favor. Passa adiante. Outras coisas que nós fizemos uma coisa muito bonita que se chama Ready for Peace, com uma máquina que fotografou nós todas de cima e escrevemos Ready for Peace quando o Trump veio para Israel. Passe, por favor. Durante as eleições, a gente fez em 2015, e agora tivemos outros tipos como é que se diz?
esqueci o nome. Outros tipos de coisas que fizemos durante as eleições de agora. Essa daqui é uma fotografia das eleições de 2015. Nós fomos em todos os encontros com políticos e fizemos a pergunta: como é que eles veem o futuro das crianças aqui? Como é que eles veem a possibilidade de fazer um acordo de paz com os palestinos? E todos os políticos já viam a gente muitas vezes com a blusa branca e o cachecol azul, já sabiam quem éramos. Passe, por favor. Pode passar mais rápido, porque falamos também com pessoas da municipalidade, mayors. Passe, por favor. Todo mês nós estamos nas intersections, nós estamos no meio das estradas, de norte a sul, lembrando por que nós estamos aqui, o que a gente quer e por que nós estamos aqui. Passe, por favor. Pode ser chuva, pode ser sol, pode ser neve, nós estamos em todos os lugares. Adiante. Essas são exibições que a gente faz, várias exibições nós fizemos no filme. Nós no início do movimento, nós exibimos muito o filme Pray the Devil Back to Hell, que é um filme que fala sobre as mulheres da Libéria e como que elas conseguiram terminar com a guerra que era sanguínea dentro na Libéria. E essa foto aqui de baixo, essa mulher que está aqui embaixo, ela ganhou o Prêmio Nobel em 2012, Lima Bowie, e ela foi uma das líderes, se não a líder, das mulheres na Libéria. Passe, por favor. Encontros com palestinas, nós fazemos vários encontros, nós vamos na cidade delas, elas vêm se encontrar com a gente. E pode passar. Isso aqui em 2017 fizemos a Peace Journey, a Jornada da Paz, que também vieram mulheres da Palestina, foi feita na parte do deserto do Negev, que é uma parte em que os palestinos podem vir sem precisar de receber um papel especial que é uma visa especial. Então, nós fizemos lá o encontro e vieram ônibus, um número enorme de ônibus do lado palestino, com mulheres para participar também desse encontro. E nessa jornada, uma das coisas que nós falamos sobre ela foi sobre Hagar e Sará. E o que poderia ser se Abraão não tivesse expulsado a Hagar e Ismael, né? E como nós temos a história judaica de Abraão e Sará, os muçulmanos têm a história de Ibrahim, né? Ibrahim e Hagar, e o filho Ismael. Então, sentamos lá para conversar sobre isso, o que cada uma imaginava que seria, o que poderia ser se lá naquela época, há milhares de anos atrás, tivesse uma outra, digamos, tipo aquele filme de portas, como é que se diz, portas rodando, né? Que você entra num lugar e sai pelo outro, e o que poderia ser se você se atrasasse 5 minutos e passasse por essa porta depois. Então, a mesma coisa. Pode passar. Nós temos novos projetos agora no movimento. O primeiro projeto se chama Flexibilizando Visões,
que impedem um acordo de paz. Nós queremos entender o que funciona e o que atrapalha as pessoas de chegarem à conclusão que paz é melhor do que guerra. Então, temos um projeto que estamos agora começando ele, e quem for participar desse projeto dentro do movimento vai estudar o assunto, vai tentar conversar com pessoas e vai tentar chegar a alguma conclusão do que deve ser feito para modificar o pensamento das pessoas e a visão das pessoas do que pode ser se a paz chegar. O segundo projeto se chama Parcerias para a Paz. É um projeto de palestinas e israelenses que também estão começando agora encontros para ver o que pode se fazer juntas para chegar a uma paz. Nós temos um projeto que já está há 2 anos seguindo, que se chama é uma proposta de lei que nós fizemos para o Knesset, e uma deputada do Knesset resolveu pegar essa proposta de lei e colocar ela no Knesset e tentar ver se dá para ser aceita. E essa proposta de lei se chama Alternativas Políticas Primeiro. É um projeto muito bonito também, que se depois a gente quiser, a gente pode conversar sobre isso, porque o tempo é curto. E temos o projeto que a gente está também até hoje tentando trabalhar nele, é o projeto de 1325, que é o projeto de tentar aqui em Israel aumentar o número de mulheres em toda a parte da política, e não só na política, também em todos os lugares, que a mulher tenha participação e possa tomar resoluções em vários aspectos do país, de acordo com 1325, a proposta da ONU. Eu acho que por aqui eu posso parar, e se tiverem algumas perguntas, eu estou aqui para responder. Obrigado a vocês a terem ouvido. Eu estou aqui para responder qualquer coisa. Tânia, obrigada pela exposição. Realmente uma exposição que nos dá esperança. Esperança, eu acho que não tem uma palavra que resume melhor. Te agradecer por todo o seu trabalho, né, que é um trabalho lindo. E assim, obrigada pela esperança. É algo que encheu os nossos corações. Isso é muito bom. Gente, nós vamos deixar as perguntas para o final, depois da explanação da Muna. E se alguém quiser também usar o chat, fica à vontade, ok? Agora eu vou chamar a Muna, né? Vou apresentar a Muna Uran. Ela é cofundadora de pesquisa sênior do GEPOM, Grupo de Estudos e Pesquisas do Oriente Médio, escritora, dramaturga, professora, pós-doutorado em estudos literários, doutora em História e Teoria Literária pela Unicamp, professora colaboradora da pós-graduação em Estudos da Linguagem da UFF, atua como professora de História Cultural com pesquisas voltadas para os direitos humanos no mundo árabe, em especial as questões femininas. Tem artigos e ensaios publicados em revistas especializadas e participação em veículos de grande mídia, como Globo News, CBN e TV Saúde. Muna, se sinta à vontade e nos conte sobre o seu protagonismo no GEPOM, por favor. Boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite, ou bom dia para quem não está em outro lado do mundo. Eu fiquei aqui encantada. Toda vez que eu escuto alguém falar sobre o Women Wage Peace, eu fico encantada pelo trabalho que elas fazem, né? E eu posso até ousar dizer que me inspira muito nos trabalhos que eu desenvolvo, né? Porque é um movimento transnacional,
mas que faz a gente refletir sobre as questões locais, sobre o Oriente Médio, especificamente o mundo árabe. Então, vou falar rapidamente do GEPON, e aí eu entro um pouquinho no que eu tenho feito. Né? O GEPON é uma cooperativa intelectual, né, que a gente costuma chamar, eu e a professora Monique Suhachevsky, e é interessante que a gente já exerce a paz a partir daí. Né? Eu sou árabe, de descendência árabe muçulmana, ela é judia, com cidadania israelense. Então, esse diálogo a gente já promove. Nós trabalhamos no GEPON, nós temos várias linhas de pesquisa na área da história, mas basicamente, eu tenho trabalhado, né, porque já é a minha pesquisa anterior. O GEPON existe desde 2020. Nós nos reunimos inicialmente, a proposta era para pensar questões, né, da academia, naquele momento da pandemia, e a gente já começou a ver que havia uma demanda e questionamentos sobre as questões do Oriente Médio, muitas vezes muito estereotipadas. E aí nós começamos, né, a pensar, então nós oferecemos cursos, temos uma revista, que é a GEPON em Revista, nós também publicamos artigos, né, de várias pessoas convidadas, ou não, também a gente submete os artigos. Então, nós temos como proposta pensar o Oriente Médio como um todo. E cada um de nós ali, né, tem a professora Monique, e tem mais 2 rapazes, o professor Hank, o professor Heitor Trauman, Heitor Loureiro e a Natália Gondim, que está conosco agora. Nós temos, cada um desenvolve numa área específica. E eu, né, a parte que me cabe do latifúndio é pensar justamente a questão feminina no mundo árabe. E uma coisa que me chama a atenção, né, como o mundo árabe também é plural, não é um mundo único, né? Quer dizer, nós temos países como o Líbano, como a Síria, como a Jordânia, que são mais ocidentalizados, né? Mas vamos ter uma Arábia Saudita, que tem, por exemplo, que prende uma menina porque estava reivindicando o direito a dirigir, embora agora tenha sido posta em liberdade, mas com restrições, ela não pode sair do país, ela não pode dar entrevistas, enfim, com uma série de restrições. Nós tivemos um ensaio de movimentos no Egito durante a Primavera Árabe, e as mulheres também achavam que a Primavera Árabe fosse responder à sua demanda, à sua agenda. Na Síria, a mesma coisa, estava até um movimento, até a Guerra Civil. Então, e nós temos também na Palestina, né, mulheres que internamente, principalmente em Gaza, que tentam se colocar contra a imposição dos costumes do Islã que o Hamas está impondo na área. Então, o mundo árabe ele é de uma complexidade, de uma diversidade, que acaba me obrigando, né, a pensar, e aí a gente tem que fazer um recorte, porque também falar de tudo, a gente acaba não dando conta. Então, eu vou falar basicamente do Líbano, né? Vou falar rapidamente como é que estão esses movimentos no Líbano, e vou dizer por que o Líbano. O Líbano é um país no Oriente Médio, né? Que as pessoas é um país sectário, cuja estrutura de poder é distribuída de acordo com as religiões, são 18 confissões religiosas, com as 18 em representatividade no parlamento, e a participação feminina ela é muito pequena. Então, tem um movimento Liceia, que começa com um movimento em 2005, 2006, para atender à demanda interna. Por quê? Porque o Líbano, justamente por conta desse seu sectarismo, as disputas políticas e internas elas se dão sempre no nível da religião. É ali que começa e a coisa se expande a tal ponto, e um dos resultados desse quebra-cabeça, né, desse mosaico que é o Estado libanês, culminou com a Guerra Civil de 75 a 90, onde vários atores externos interferiram nas questões locais. Então, mas o meu recorte é exatamente sobre essa participação feminina, que começa como uma consequência dessa guerra civil, que termina em 90, mas ela já estava em processo,
Em 2006, elas vão às ruas pedindo a saída da Síria e começam a ter uma participação ativa na sociedade civil, exigindo, inclusive, uma representatividade no parlamento. As cotas, até então, não havia, né, era uma ou outra representante feminina no parlamento, e isso também começa a mudar. Mas antes eu quero falar para vocês também que esse movimento, ele tem como consequência, ele vai eclodir e vai ter uma consequência e sequência após o fim da Guerra Civil, né? Principalmente após a saída da Síria do país. Mas ainda durante a Guerra Civil, há um movimento tímido de mulheres que tentam romper, né? De mulheres que querem a paz na região, a paz no Líbano. Então, nós vamos ter, por exemplo, já no começo da Guerra Civil, mulheres muçulmanas e cristãs que vão se unir para doação de sangue. E elas marcam um local para que os libaneses fossem doar sangue para os feridos de guerra, e esse local em Beirute é bombardeado. Foi intencional. Elas mudam o local para, de novo, fazer essa coleta, porque a simbologia era o seguinte: não importa se é cristão, se é muçulmano, o importante é que seja libanês, e elas tentavam, a partir daí, mostrar que eram todos filhos de um mesmo país, que não fazia sentido essa briga, né? Então, foi a maneira que elas encontraram de entrar na guerra em busca de uma solução de paz. Elas marcam novamente o segundo local, e esse segundo local é bombardeado, e marcam o terceiro, e o terceiro é bombardeado, e aí, já nesse momento, o Líbano está todo, isso já era mais para o final dos anos 70, no início dos 80, próximo de 80, 81, 82, que vão ser os anos mais intensos e mais violentos da Guerra Civil Libanesa. Então, isso demonstra, né, quer dizer, que esse desejo, né, ainda a resolução da ONU, né, então, nós ainda não estava ali presente, mas estava na prática, estava na atuação dessas mulheres. E depois vem 2006, elas saem de novo às ruas, elas se organizam para que se unem a outros movimentos políticos para a saída da Síria, elas conseguem isso, e começa também, então, a tentarem colocar a pauta. Vem a guerra de 2006, então é um país que está sempre, né, tendo paradas em função das guerras, e há uma iniciativa de fazer com que seja também um movimento transnacional, ou seja, buscando uma paz também com os vizinhos, especificamente Israel, mas as questões internas elas não permitem que essas mulheres possam se organizar transnacionalmente, né? Então, eu vejo esses movimentos, esse ativismo transnacional, ele vai ter, no mundo árabe, ele vai ter uma demanda inicial local e depois uma demanda externa, né? uma universal, que vai atingir a outros países. E aí nós vamos ter, em 2018, eu vou fazer algumas, né, fazer algumas colocações, obviamente aberta a perguntas, né? Então, esse ativismo transnacional, né, ele tem que, para ele poder ser mais eficiente, ele precisa estar todo unido numa única voz, sem necessariamente as questões religiosas interferirem no caso libanês. É claro que também na Síria também tem uma demanda dessa. As mulheres elas vão às ruas, elas foram recentemente, mesmo com a pandemia, elas protestaram contra o governo do Assad, e todas elas com as mãos amarradas, simbolizando a luta também contra o patriarcado. Então, elas percebem que a luta maior é contra o patriarcado. Então, algumas já estão, né, dependendo do país, já tem um movimento que esteja mais, outros menos. No Líbano houve um avanço muito grande. Em 2018, houve a Marcha das Mulheres, que inclusive atendeu às pautas LGBTQ+, depois em 2019, 2020, já com a pandemia, saíram assim mesmo às ruas, e 2021 já não saíram, porque o país está sendo destruído pela crise econômica,
pela crise política, por crises internas. Qual é a demanda? E nós temos, lá no Líbano, a presidente da Comissão das Mulheres, que isso já passa a ser uma questão de Estado, de governo e, consequentemente, de Estado, que tem na presidência a Claudine On Lucas, que é a filha do presidente da República. Isso tem uma simbologia muito forte, né? Ela esteve no Brasil em 2019, ela, inclusive, conversou com várias lideranças dos movimentos feministas aqui no Rio de Janeiro, de comunidades, e a pauta libanesa ela é muito simples. Se a gente pensar assim, nossa, é muito simples, né? O que essas mulheres pedem? A primeira coisa que elas pedem é o reconhecimento dos seus filhos como libaneses. Mulheres libanesas que se casam com homens que não têm a nacionalidade libanesa, elas não podem dar a nacionalidade para os seus filhos. Tanto outra pauta, essas mulheres elas querem também que seus filhos sejam reconhecidos como libaneses em casamentos interreligiosos, que também não é um casamento reconhecido pelo Líbano. O casamento civil não existe no Líbano. As pessoas vão para Chipre, que a gente fala que é a indústria do casamento, para poderem se casar com pessoas de outras religiões, e aí sim, depois que volta, o Estado reconhece. Essas mulheres, independente da sua religião, sejam cristãs, sejam muçulmanas, elas querem que o fim da violência doméstica, legitimada muitas vezes pelos líderes religiosos, sejam cristãos, sejam muçulmanos. Essas mulheres também elas estão pedindo, esses são vários movimentos, mas eu me pauto basicamente no movimento Liceia, que elas também, uma das pontas, uma das questões que elas reivindicam é o direito a ter a divisão de bens com uma separação. Hoje, no Líbano, mulheres, quando elas se separam, independente da religião, elas não podem ter direito ao patrimônio construído com seu marido. Então, são pautas que estavam avançando, até 2020, 2020 houve um avanço significativo, no sentido de a representatividade no parlamento aumentou. Então, em 2009, quando houve a penúltima eleição, se candidataram 12 mulheres, sendo que 4 foram eleitas. Em 2017, na última eleição, se candidataram 82 mulheres e 12 foram eleitas. Então, a gente já vê uma mudança, e essa mudança ela é muito lenta. Por quê? Porque ainda, né, como aqui no Brasil, que nós sabemos, né, algumas mulheres ainda ergam a bandeira do patriarcado, elas justificam o patriarcado. No Líbano, nós vamos ter também o silenciamento, a invisibilidade das mulheres do campo. Essas mulheres, principalmente as muçulmanas, elas acabam não tendo voz ativa nesses movimentos. Então, o meio rural ainda é invisível. Esse movimento que eu chamo, né, esses movimentos que são nacionais, internos, eles ainda têm uma demanda muito urbana, ainda não tem um olhar interno. E aí eu me lembro do filme, não sei se vocês viram, Para Onde Nós... E Agora Para Onde Nós Vamos, né? And Now Where We Go, da Nadine Lebaki, que está no YouTube, disponibilizado com legenda em português, que é uma aldeia no Líbano, que é uma aldeia hipotética, óbvio, habitada, porque isso não acontece, uma aldeia com cristãos e com muçulmanos, isso não acontece. Mas essa aldeia ela tem moradores cristãos e moradores muçulmanos. E os homens estão sempre em briga. E as mulheres querem que essa briga acabe. Então, elas fazem de modo que eles não vejam o noticiário, quando o noticiário vai falar sobre uma disputa entre cristãos e muçulmanos. Elas fazem o diabo, porque então, tem um momento que elas trocam, né? As cristãs se vestem como muçulmanas, as muçulmanas tiram o véu e colocam a roupa e usam o crucifixo, para mostrar que isso é apenas um detalhe para a convivência. E essas mulheres vão fazer de tudo. E elas falam, nós estamos cansadas de chorar.
Eu acho esse filme ele é muito representativo da sociedade libanesa, porque essas mulheres libanesas estão também cansadas de chorar pelos seus mortos, pelos seus filhos, pelos seus maridos, pelos seus irmãos. Uma sociedade que é construída em cima de ressentimentos criados por uma estrutura de poder patriarcal. Então, o movimento ele nasce em 2021, segundo os relatórios, houve uma uma freada, vamos assim dizer, nessa agenda por conta de toda a crise, principalmente após a explosão do porto de Beirute. Então, ali dá uma guinada, o governo está sem primeiro-ministro, enfim, é um país que ficou 2 anos e meio sem presidente da República e agora está com um primeiro-ministro interino. É muito complexo o Líbano. É um país que tem, eu sempre falo, é um país de 10.422 km², com 20.422 km de problema, né? Porque é problema para tudo que é lado. E aí, esse movimento, né? Então, essas mulheres começam a tentar se organizar e elas estão sempre indo às ruas. Com a pandemia, isso obviamente caiu bastante, mas em 2019, e aí eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, muçulmanas do bairro xiita em Beirute e cristãs maronitas do bairro de Astrafi, e muçulmanos xiitas com cristãos maronitas não se bicam, fizeram uma manifestação. E a foto que tem, eu acho que é uma foto para provocar vocês, para a gente depois conversar mais sobre isso, mas ela simboliza, eu acho, o desejo de todas nós mulheres, sejamos brasileiras, libanesas, judias, muçulmanas, cristãs, que é o desejo de um mundo, né, que nós não choremos mais os nossos entes queridos. E aqui está a imagem que eu quero mostrar para vocês. Não sei se já compartilhou, acho que já, né? E a imagem é essa. Eu acho que essa imagem é lindíssima e fortíssima, né? Uma cristã e uma muçulmana, né, com essa rosa que ela pode ter inúmeras leituras. Então, o que todas nós queremos, né, que essa questão da paz, ela, obviamente, ela também atinja a justiça social para todas as mulheres, né? E que o número, né, não só a paz, não só entre os governos, nem só a paz no campo político, ela também aconteça dentro de suas casas, né? Porque elas também têm uma questão da violência contra a mulher, que é uma das pautas. Então, eu vou ficar aqui e, obviamente, a gente abre, que é muito para a conversa. Muito obrigada. Mona, obrigada. Nossa, muito bom conhecer uma realidade que às vezes para a gente é um pouco longe. Muito obrigada mesmo. Ana. Lembramos as pessoas que colocaram perguntas no chat, algumas foram respondidas. Eu coloquei agora uma indicação, acho que foi esse o filme, eu fiz uma pesquisa rápida e coloquei um link. E lembrando a todas que nós temos um evento acontecendo daqui a pouquinho, Judaísmo é no Plural, Diversidade como Escudo para o Ódio, pelo Facebook da CIP, da Congregação Israelita Paulista e do IBI, Instituto Brasil Israel. Obrigada a todas que participaram, e acho que a Marielle agora vai tirar a nossa Jaqueline da cabine. Hello, olá. Temos perguntas? Porque se quiser, eu volto para a cabine para fazer a tradução. If you have questions, I can always come back to the booth and have the translation done for you, right? The floor is yours. O espaço agora é de vocês. Vamos dialogar. Let's dialogue.
Temos perguntas? Have questions? Ou vocês estão se sentindo bem atendidas pelas considerações? Ou you are... Dedo. A Lúcia, não sei, levantou o dedo. Lúcia. Mariela, me coloca na cabine se precisar de tradução, tá? Posso falar isso? Eu fiquei interessada, eu não conhecia esse movimento das libanesas que a Muna falou, eu achei muito semelhante e muito interessante também. E assim, quando ela falou do casamento de Chipre em Israel também, as pessoas fazem isso, né? Enfim, tem toda uma rigidez, quem é judeu, quem não é judeu, enfim. E aí as pessoas vão casar em Chipre. Mas eu acho que Israel não é reconhecido. E você falou que no Líbano, quando as pessoas retornam, os casamentos realizados em Chipre, eles são reconhecidos. Essa é uma pergunta. A outra pergunta é sobre essa filha que está na liderança, é filha de uma pessoa do governo. Isso virou, amarelou um pouco o projeto em função de ser uma questão... que não é uma pessoa do movimento em si, mas uma pessoa aliada ao governo, né? É isso que eu fiquei interessada em saber. Acabei ficando mais interessada no Líbano, que não sabia nada. É isso, mas obrigada. Posso responder? Talvez pela pressa, eu não expliquei. A Claudina Ona, ela já era de um movimento, ela já era ativista. E aí, quando o pai assume a presidência, ela é convocada para trabalhar, né? Quer dizer, e é interessante o trabalho dela, porque a gente, quando fala, né, parece que vira uma coisa meio chapa branca, como nós falamos aqui no Brasil, mas no caso dela é um caso bem interessante. Não é. Ela procura, inclusive, ela escuta, a comissão dela é formada por representantes da sociedade civil, não há políticos. Então, essa comissão de mulheres árabes, ela é independente do governo, ela não é um projeto partidário, ela é suprapartidário, ela escuta a sociedade civil, e é importante que ela esteja nessa liderança, porque se não tiver a burocracia, a coisa no Líbano, ela não anda. Infelizmente, o Líbano ainda é o país da carteirada, né? Então, é o país que sabe com quem está falando. Infelizmente, nós temos isso. E a outra questão que você falou, que é sobre o casamento, né? O casamento em Chipre. O casamento em Chipre ele acaba sendo reconhecido, sobretudo quando nascem os filhos, fruto desse casamento. E aí, agora tem um detalhe, esses filhos eles vão ser registrados, porque no registro de nascimento tem que colocar a religião, entra a religião do pai. Predomina, não é como aqui nós, por exemplo, quando a gente tem casamento interreligioso, que quando o meu filho crescer, ele escolhe, né, se ele vai ser judeu, se vai ser muçulmano, se vai ser cristão, a gente ensina tudo e depois ele opta. Não há essa possibilidade, porque isso depois vai ser a sua identidade. E isso também é uma pauta que essas mulheres estão lutando, né? Ao direito de escolha, pelo menos da religião, independente do pai, né? Predomina a religião sempre do pai. Não sei se ficou claro, mas a participação da Claudina On, ela não está vinculada ao governo, ela tem o espaço dado, se não fosse o pai presidente, ela não teria esse espaço. Ela continuaria na militância dos movimentos. Muna, fala. Fala, Tânia. Pode falar, Tânia. Eu posso também me comunicar depois com a Muna, porque não, por favor. Eu gostaria muito, nós gostaríamos de... às vezes a gente fica um pouco pressionada pelo tempo, mas nós gostaríamos muito de escutar a sua pergunta. Eu não sei se você conhece a organização que se chama AllMap? Conhece? E você conhece a Ruda? Ruda Abu Arqub? Conheço o trabalho, não conheço especificamente ninguém. Ok. Porque a Ruda, ela é
diretora regional do ALMEP, e ela trabalha muito com a gente. Ela veio muitas vezes aqui falar com o público israelense, trazendo a parte palestina para a população israelense. Então, esse movimento é um movimento de aliança pelo Middle East Peace. Não sei se vocês ouviram falar, todos vocês, vale a pena entrar e ver sobre esse movimento. Todos os países do Middle East, em todos os movimentos que falam sobre paz, estão dentro desse ALMEP. Então, eu queria ver se a gente podia fazer alguma coisa juntas, Muna, porque você você sabe, né, muita coisa sobre a parte árabe, né, por causa das pesquisas que você faz, e talvez você possa, não sei, ajudar nesse projeto que nós estamos fazendo de parcerias para a paz, que nós estamos tentando fazer com as palestinas. Então, depois eu pego o teu... Está ali no grupo, você pega meu telefone e depois eu te passo. Ok. Agora, é o maior prazer em participar também. Ok. E a Joconda queria fazer perguntas, se eu não me engano. Sim, boa tarde a todas, parabéns pelo encontro, realmente muita coisa, muita novidade, muitos aspectos diferentes. Eu queria perguntar para a Ruth uma frase que ela falou no meio, quando ela estava explicando os slides, o PowerPoint. Você disse que o movimento não tem planos, mas tem objetivos. Se não me engano, foram essas duas palavras que você usou. Eu queria entender por que esse foi considerado o método mais interessante para ser mais eficiente. E aí, essa é uma pergunta. Eu tenho uma outra pergunta, na verdade, também para te fazer. Tânia. A gente... Perdão? Tânia, né? Você está fazendo Não, pergunta... é para você também, e a outra para Muna. A Muna. A gente aqui tem uma imagem muito estereotipada. Por que eu digo isso? A gente sempre, quando vê crianças palestinas ou árabes, nós vemos crianças armadas, crianças que parecem que são colocadas dentro da guerra e já são ensinadas e educadas num ambiente de guerra e não num ambiente de paz. Eu queria saber se essa realidade, se essas fotos e essas imagens são um estereótipo, se elas são uma propaganda enganosa, vamos dizer assim, do outro lado, ou se de fato isso condiz com a realidade. Porque isso também me leva a pensar em como é que é o diálogo para essas mães que estão mais direto nas áreas de conflito. Porque uma ponte é o diálogo com as mulheres que não estão tão envolvidas diretamente nas regiões onde tem um conflito, como por exemplo, Gaza. Mas e como é que é esse diálogo? E essa imagem que a gente tem corresponde ou não à realidade? Para a Muna, só para aproveitar a oportunidade, eu queria só dizer, a gente está agora em 2021 completando 10 anos da Primavera Árabe, e você acabou de falar uma coisa muito importante, que se a filha do presidente não tivesse, se o pai dela não fosse presidente, talvez ela tivesse em movimento e não tivesse engajada diretamente numa ação mais política e talvez até mais partidária. Eu queria entender qual é a perspectiva que a mulher tem nesse momento, 10 anos depois, qual é a avaliação que você faz desse período do início da Primavera Árabe até agora e a perspectiva para o futuro, para aproveitar esse momento que nós estamos em que se comemora o mundo árabe os 10 anos da Primavera. Obrigada. Posso responder primeiro, Emuna, depois você fala. O que eu falei antes é que o movimento ele é plano. Isso quer dizer o quê? Movimento plano quer dizer que não existe uma líder. Todo mundo é líder. Todas as mulheres que estão no movimento podem falar, pensar, fazer algum projeto, subir com alguma ideia. Isso quer dizer que é plano, o país todo, entendeu? É por isso que eu falei que isso quando eu falei plano, o que eu quis dizer é a forma como que o movimento trabalha. Ele tem grupos, cada grupo tem algum objetivo no seu grupo de fazer alguma coisa, mas qualquer
não tem hierarquia. Praticamente não tem hierarquia. Só ultimamente nós temos essas duas que são, agora são, como é que se diz, diretoras, mas elas trabalham, elas não estão lá em cima de nós, elas trabalham junto conosco. Quer dizer, eu não sei se algum movimento no mundo trabalha dessa forma. E eu não sei se é a melhor forma de se trabalhar, mas é a forma que a gente encontrou que dá espaço para qualquer mulher que seja sem importância de hierarquia nenhuma, de fazer parte do movimento. Eu me expliquei, Gioconda? Perfeito, entendi. Não é uma contraposição não existe, é que eu tinha entendido que assim, vocês não têm um plano como se fosse um plano anual, uma meta anual. Não, nós temos uma meta muito... A nossa meta é muito explícita. Nós queremos chegar a um acordo político de paz com os palestinos, um acordo que seja respeitável dos dois lados, tanto para eles quanto para nós, e que cada lado saia desse acordo com a sensação de que foram ouvidos, foram levados em conta e a resolução foi tomada quando os dois lados estão satisfeitos. E não que um lado venha e diz, olha, o acordo é esse aqui, você leva ou vai embora. Não, tem que ser um acordo, tem que haver diálogo. Tem que haver diálogo. Se não houver diálogo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Guerra não vai trazer a gente a lugar nenhum. Perfeito. Ok? Perfeito. Essa questão da propaganda enganosa das crianças árabes com Muna. armas, isso condiz com a realidade? Fala, Muna. Eu acho que agora é comigo, né, Gioconda? Vamos lá. Por partes, né? Para fazer aqui um panorama, né? Maneira de historiador, desculpa. A gente sempre vai falar um pouquinho, né, do que foi. O movimento de mulheres no Líbano, eu evito até usar o termo feminista, né, mas o movimento de mulheres, de emancipação das mulheres no Líbano, ele começa no século XIX, no mundo árabe. Né? Começa primeiro com uma muçulmana chamada Zeina Fauzia, depois nós vamos ter a Meiziad, ambas libanesas, mas depois elas vão para o Egito, lembrando que o Egito era um país de vanguarda, porque dentro daquele Império Otomano ele era uma província que tinha uma independência um pouco maior, então elas vão ter esse espaço, inclusive o termo questão feminina, ele é usado a primeira vez no final do 19 pela Zeynep Fauzia. Por que eu estou dizendo isso? Né? Para dizer o seguinte, que para te responder até sobre a questão da Primavera Árabe, essa pauta ela é antiga. E quando o Egito, né, que for a vanguarda, e sempre um país, para você ter uma ideia, um dos primeiros estúdios de cinema que vão existir no Egito, tinha como produtoras e diretoras mulheres libanesas. Então, é interessante que essas mulheres elas saem do Líbano e vão se fazer, né, no Egito. E depois elas retornam. Então, quando a gente viu a Primavera Árabe, ela nasce na Tunísia, mas no Egito ela reverbera muito maior, o mundo inteiro vê, né? Todo mundo tem em mente a imagem da Praça Tahrir ocupada. A Primavera Árabe ela começa, né, quer dizer, no final de 2010, né, na Tunísia, e aí no Egito, em fevereiro. Então, ali naquele momento, havia uma pauta muito intensa, e esses movimentos de emancipação, no mundo árabe todo, eles acreditavam, porque aí depois começa a pipocar, né? A gente vai ter na Síria, vai ter na Líbia. Então, havia um momento em que houve uma esperança. Essas mulheres, mesmo sabendo que era um movimento de caráter patriarcal, elas acreditavam que teriam uma brecha nesse movimento, apesar das egípcias, é famoso caso, né, das mulheres egípcias que sofreram violência
em plena Praça Tahrir, violência sexual, elas sofreram, apesar de tudo isso, elas acreditavam que estavam fazendo uma grande mudança. Na Síria, a mesma coisa. O que acontece nesse contexto? Nesse contexto, começam as guerras civis, tirando o caso da Tunísia e o caso do Egito, que numa primeira hora não houve uma guerra civil, né? Houve depois, sim, né? Tem as eleições, mas o processo estava acontecendo. A gente vai ver na Líbia e na Síria, e eu falo da Síria porque o que acontece na Síria reverbera no Líbano, o movimento, a guerra civil, que dura até hoje, né? Uma guerra sanguinária, uma guerra que causa uma das maiores crises de refugiados no mundo todo. A gente sabe que o presidente não cai, é impressionante isso, né? Enfim, então nós temos, aí é um outro tema, uma outra análise. Então, o que nós temos, essas mulheres, então a Claudine On, ela começa, e aí começa também um processo interessante que os países, aí eu vou falar da Jordânia, do Líbano, da Síria, eles começam a se preocupar mais com os problemas locais. Então, nesse contexto, alguns movimentos conseguem sobreviver, essa demanda da agenda feminina, ela consegue sobreviver, mas ela não está sendo alcançada, ela não está sendo ouvida. Inclusive, algumas militantes, algumas ativistas sírias estão em exílio no Egito. Eu tenho contato com algumas, inclusive, penso até convidar uma para uma live, para falar, né, porque eu vou, enfim, estou desenvolvendo um trabalho sobre os direitos humanos e a questão de gênero, e ela estava me falando que ela saiu por conta das suas manifestações contra o presidente e que ele, nesse pacote, ele pegou as ativistas também, né? Então, vai tudo... a partir do momento que essa ativista é contra o governo, ele prende e elas acabam sendo exiladas. Nós vamos ter a Samar Yazbek, que é uma escritora que, né, vive amedrontada na França, né? Tem a Rasha Amron, que está no Egito, enfim, nós temos esse perfil. Sobre a questão das... Então, eu não sei se eu te respondi a questão da primavera, mas é nesse contexto, né, essa ideia. Sobre a questão das crianças, há um discurso, e é interessante, aí eu vou falar da experiência libanesa. Eu estava observando uns livros didáticos do Líbano. E aí me chamava a atenção, né, livros de alfabetização. Uma coisa que me chamava a atenção era livros que traziam o exército, livro que traziam contexto de guerra, e que tinha um nacionalismo, né? E eu confesso que eu tenho muito medo dos nacionalismos, né? A gente sabe normalmente para onde o nacionalismo vai. Então, um discurso nacionalista já sendo, claro, né? Numa linguagem infantil, num livro de alfabetização, que é uma questão que a gente tem que pensar. E aí, não é assim, ali estava sendo incutido que a força do exército libanês para a ordem. Outro perigo também, né? A gente sabe também onde acaba a excessiva militarização. Então, ou, por outro lado, essas imagens que a gente vê aqui no Ocidente, normalmente, essas imagens, eu já digo que ela tem um pouco de um encaminhamento ideológico muito grande. Elas já são, porque normalmente eles mostram crianças do Hezbollah sendo treinadas para a guerra, né? E que aconteceu isso no contexto, essas imagens depois foram colocadas, né? Era um contexto do Irã, treinando essas crianças para a guerra. Eu também não estou dizendo com isso que eles não façam isso, não. Eles fazem, sim. Mas há um outro movimento. E aí que eu acho... Muna, com licença. Muna, eu vou pedir só para você sintetizar, porque a gente já está nos nossos minutinhos finais. Mas pode terminar. Só para terminar essa frase de responder a pergunta da Gioconda. Então, o que nós vamos ter nesse contexto, a questão das crianças, mas a sociedade civil, ela reage com ações contra esse discurso oficial, que é o discurso da militarização e da ordem.
Então, tem um movimento de pacífico interno, essas mães que vão para as ruas carregando as flores, elas também são essas mães que estão nesse movimento, liderando esses movimentos da sociedade civil. Pronto, fechei. Desculpa. Isso não precisa pedir desculpas, muito obrigada. Mas eu gostaria agora de chamar a nossa amiga Andréa Kulikovski, diretora executiva da UJR, que vai falar um pouco junto com a nossa amiga Jaqueline, que está ali como tradutora, falar sobre a experiência dela no filme. Andréa, agora é com você. Oi, boa noite. Bom fim de tarde, boa noite, né? Então, eu fui chamada para participar pela Lúcia Sherman, foi um presente, um convite presente. Eu acompanho o trabalho de longe da Women Wage Peace, acho que desde 2016, quando teve a marcha, e elas começaram a aparecer na mídia, e me chamava muita atenção porque ideologicamente tem muito a ver com o que eu entendo de sionismo, mesmo de longe, do que a gente quer para Israel como exemplo, como nação exemplo para as outras nações, enfim, eu entendo que é uma luta linda e super necessária. Então, eu fui chamada para participar, ainda tive a honra de ser convidada para fazer um pedacinho da parte em hebraico, e foi uma construção muito bonita, porque elas foram adicionando mulheres do mundo. Começou com um grupo de mulheres do mundo judaico brasileiro e foram entrando as mulheres do mundo árabe, e aí a gente foi descobrindo que as comunidades funcionam de maneira muito similar, as mesmas brigas, as mesmas concordâncias, somos iguais mesmo, né? E é essa construção que é muito rica e muito bacana. É isso, né? Enquanto futura rabina foi um presente incrível, enquanto mulher, maravilhoso estar junto. E hoje, como diretora executiva da UJR, eu tenho que agradecer muito Lívia, Ana, Jaque, Mariela também, que foi trazida para esse trabalho, Tânia, Muna, foi um encontro maravilhoso, dava para a gente passar mais algumas horas aqui. Agradeço muito o enriquecimento para todo mundo da região aqui com esse papo. Obrigada. Gente, nós agradecemos. Eu gostaria de estar escrevendo aqui no chat, mas assim, eu vou estar falando com vocês, como a gente estourou um pouquinho o nosso tempo, eu vou pedir para quem tiver perguntas para serem feitas, para colocar aqui no chat, que nós vamos passar para as palestrantes. E nós estaremos respondendo para vocês, nós estaremos encaminhando por e-mail para as palestrantes, estaremos respondendo essas perguntas. Eu agradeço pela participação de todos, muito obrigada, nós estamos muito honradas com a Tânia, com a Muna, com a Jaqueline, né? Estamos muito felizes com a participação de todos. E agora nós vamos colocar um vídeo, a Mariela, um vídeo de despedida que mostra isso tudo, tá? E a gente vai continuar aqui no chat, tentando acompanhar as perguntas de vocês, tá bom? Obrigada, gente. Mariela. אומרים לי, אין לך מושג על מה את מדברת. מה את מבינה בביטחון לאומי? את תמימה, את לא מבינה. מי את שתצליחי לשנות? זה בלתי אפשרי. אף פעם לא יהיה שלום. אף פעם לא יהיה שלום. אף פעם לא יהיה שלום.
לא אוותר. לא אשב עוד על הספסל האחורי. זה בידיים שלי לסיים את מעגל האלימות האינסופי עבורי ועבור ילדיי. כמו נשים אמיצות וחזקות לפניי, קולי נוסק מעבר לגבולות. זרועותיי פנויות לתמוך באחרים. רגליי נושאות אותי בכל נתיב שאבחר. אף מכשול בו אתקל בדרכי לא ירפא את ידיי. אשמיע את קולי. ביחד עם אזרחיות, מנהיגות ומובילות שינוי. שימו קץ לאלימות, לכאב ולקורבן. כי אנחנו הנשים, אמהות, בנות וסבתות, לא מוכנות עוד להקריב. לא ננוח עד שנעמוד כולנו יחדיו. חזקות יותר ביחד. כשאומרים לי שאין תקווה, אני מסתכלת סביבי, ואני יודעת שאני בדרך הנכונה. כאישה אחת אני חזקה. אך כשאני אלפי נשים, אין דבר שיכול לעצור אותי. לא נעצור עד שיחתם הסכם מדיני. Muito obrigada, Mariela. Obrigada, a gente agradece a todas, né? E assim, obrigada por todo mundo ter tirado um pouco do seu tempo. Obrigada de verdade. Antes de mais nada, eu quero tirar uma foto, todo mundo aí, coloca todo mundo na galeria só para tirar uma foto para a gente agradecer esse